sucesso da vida pessoal ou da família. Estamos no mês de maio trazendo estudos e palavras voltadas para a família, pai, mãe, filho, família. E hoje, por bem, Deus colocou no meu coração trazer uma palavra baseada no capítulo de Josué 1, do verso 1 até o verso 9, com o tema: o caminho do sucesso para a vida pessoal e para a família. Aquele que achou, diga amém. Glória a Deus. Quem não achou, misericórdia. Glória a Deus. Penso eu que todos encontraram. Fica aí de pé, por gentileza, em nome de Jesus. E acompanhe comigo, por favor, por gentileza, o texto da palavra do Senhor. Josué, capítulo 1, do verso 1 ao versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto até o Líbano e até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande para o poente do sol, será vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por cada vida, pela presença do Senhor aqui neste lugar, Senhor, e pela direção do teu Espírito Santo, porque Ele há de falar conosco. Que Ele abra a nossa mente, o nosso coração, que a nossa vida esteja cativa ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos, nós agradecemos pela presença do Senhor e nós pedimos que o Senhor continue falando conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Queridos, qual o caminho do sucesso nos dias de hoje? Para a nossa vida pessoal ou para a família? Se nós fôssemos perguntar aos estudiosos, às pessoas de marketing, iam dizer que o caminho do sucesso é nós fazermos um curso de inglês, com 30, 60 dias, aprender o inglês, e aí com certeza as portas iriam se abrir para nós. Se nós fôssemos perguntar mais algumas outras pessoas, iam dizer, não, precisa se fazer cursos profissionalizantes, precisam fazer, estudar, se preparar, entrar numa faculdade e fazer cursos aí universitários, seja ele qual for, direito, ou medicina, ou psicologia, ou serviço social, seja qual for o curso.
Qualquer pessoa estudiosa, preparada, envolvida na área de marketing, ia chegar para nós, iriam nos incentivar, nos orientar a nós nos prepararmos tanto na vida profissional, certo? Quanto na vida psicológica. Isto não é errado, não, de maneira nenhuma. Nós podemos muito bem se preparar em todas as áreas. Está aí, os estudos estão aí, a ciência está aí, e nós precisamos estudar e nos preparar para ser pessoas aí importantes, influentes e usados por Deus. Mas nós não podemos de maneira nenhuma esquecer o principal caminho para o sucesso, tanto da nossa vida quanto da nossa família. O sucesso para nós, para a nossa vida, para a nossa família, não está fundamentado ou não está preso a um curso profissionalizante ou a podemos dizer, a um curso graduado universitário de uma formação em bacharelado, ou seja qual for a área. Não. O caminho para o sucesso, para a minha vida, para a tua vida, ele é balizado, ele é fundamentado nas doutrinas da palavra de Deus, naquilo que Deus me ensinou e te ensinou. O demais, Deus o acrescentará. Acrescentará, irmãos. E para nós cristãos, se nós chegássemos para alguns cristãos que pregam o evangelho da prosperidade, ou até mesmo alguns pastores, iria dizer para nós: não, o caminho do sucesso para você, você passa e vai em tal igreja, e tal dia, lá tem um culto que é chamado da sessão do descarrego, e ali você vai receber um descarrego, e ali vai acontecer algo diferente da sua vida, você vai sair aliviado, livre, leve e solto, e a partir de então o milagre vai começar a acontecer na sua vida. E se fôssemos conversar com outro, dizia: não basta só a sessão do descarrego, precisa tomar um banho de sal grosso, precisa dar uma volta ao redor da fogueira santa de Israel, precisa tomar um banho de rosa ungida. Iriam ensinar tantas coisas espirituais, aonde muitas vezes querendo nos influenciar e querendo mostrar para nós que aquilo ali seria o caminho do sucesso. E tem muitos cristãos que se enveredam por este caminho. Ei, este caminho, se você está andando, não é o caminho do sucesso, não é o caminho da bênção, não é o caminho da vitória, não é o caminho do milagre, não. O caminho do sucesso, o caminho da vitória, o caminho do milagre está fundamentado na palavra de Deus. De Deus. Todos os homens de Deus, tanto do velho quanto do novo, e os homens de hoje, do século 18, 19, até mesmo século 20, se tem algum sucesso, é porque conhece a Bíblia, é porque tem conhecimento de Deus, tem conhecimento da doutrina, tem conhecimento dos mandamentos, tanto moral quanto ético. Procura ter uma vida de retidão. Fora disso, é sucesso ilícito, onde qualquer momento a Polícia Federal chega lá batendo na porta e confiscando tudo. Então nós precisamos ter cuidado. Qual o caminho que nós estamos seguindo? Por onde nós estamos caminhando? Queridos, o texto que nós vemos aqui, Josué. Josué, um homem de Deus, servo de Moisés. Josué, queridos, ele estava sempre presente na batalha. Moisés subia ao monte orar, Josué ficava no pé do monte. Quando estava havendo a guerra ali contra Israel e os inimigos, Josué estava ali sustentando o braço de Moisés. Moisés, quando estava com o braço levantado, o povo de Israel prevalecia. Por conta do cansaço, quando Moisés baixava o braço, o povo inimigo, o exército inimigo prevalecia. E foi necessário pegar ali algumas pedras e algumas madeiras, e pegar alguns homens, e ali levantar o braço de Moisés, amarrar os braços de Moisés, e os braços de Moisés continuou para cima, e o povo de Deus prevaleceu contra aquela peleja, contra os seus inimigos. Mas, querido, Josué
ele foi levantado como sucessor de Moisés, Deuteronômio capítulo 32, 33 em diante. E o interessante, queridos, que no texto que nós lemos, nós vemos que Moisés tinha morrido. Moisés morreu. Para Josué, humanamente falando, acabou a esperança. Não tem mais esperança. Moisés era aquele que conversava com Deus face a face. Moisés era aquele que, quando entrava na tenda da oração, diz a palavra de Deus que uma nuvem de glória ficava ali pairando sobre a tenda da congregação. Moisés era aquele que, quando orava durante a noite, uma coluna de fogo estava ali sobre o arraial e Deus falava com Moisés face a face. Queridos, Moisés era aquele que tinha uma comunhão, uma intimidade maravilhosa, tremenda com Deus, onde passou 40 dias no monte ali, orando e recebendo de Deus as tábuas da lei. Moisés, aquele instrumento de Deus que através dele o mar vermelho se abre e o povo passa a pé enxuto para chegar na terra de Canaã. Mas o interessante, queridos, que bem pertinho da terra de Canaã, ali no monte ali, no monte determinado ali, queridos, interessante que no monte de Moabe, Moisés ele morre, ele vê a terra no monte dos Moabitas, Moisés vê a terra, mas chega ao tempo determinado da parte de Deus para ele ali naquele momento. E Moisés ele não entra na terra prometida, Canaã. E ali a direção, o desafio ficou para quem? Para Josué. Moisés morre. E Josué está desanimado, para baixo, triste. Talvez você que esteja aqui nessa noite esteja triste, desanimado, para baixo. Mas Deus falou com Josué, aleluia. E Deus animou Josué. E eu creio que nessa tarde Deus vai falar contigo e Deus vai te animar, Deus vai te erguer, Deus vai te levantar, porque as lutas são grandes, são constantes, mas a palavra de Deus diz lá no Salmo 34, 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Essa luta vai passar, esse vento contrário vai passar, no tempo certo Deus vai fazer um milagre na sua vida e na sua família. Queridos, para vencer o desânimo, nós precisamos o quê? Ouvir a palavra de Deus. Muitos cristãos desanimados, muitos cristãos amargurados, muitos cristãos deprimidos, muitos cristãos com problemas psicossomáticos, muitos cristãos com problemas pessoais, mas não leem a palavra, não vivem uma vida de oração, porque a palavra de Deus ela restaura, a palavra de Deus ela renova, a palavra de Deus ela aviva, a palavra de Deus ela levanta, a palavra de Deus ela edifica, a palavra de Deus nos alimenta, irmãos, e nós precisamos meditar nela de dia e de noite, para que possamos ter uma vida fortalecida pela palavra de Deus. Quem animou aqui Josué não foi a família, não foi os colegas, não foi os amigos, não foi ninguém, foi Deus, através da sua palavra. Você que está desanimado, leia a palavra, medite na palavra, ouça a voz de Deus, que a voz de Deus, ela nos fortalece. Amém, irmãos? Queridos, Deus falou com Josué, animou Josué, fez promessa a Josué e disse para Josué: eu serei contigo por onde quer que andares. E Deus cumpriu, viu? Deus cumpriu, irmãos. Quando nós olhamos para o ministério de Josué, o grande desafio que Josué tinha pela frente, de levar o povo até a conquista de Canaã, queridos, quando nós começamos a observar o rio Jordão ali na frente, tinha que atravessar o rio Jordão, as muralhas de Jericó, queridos, eram intransponíveis. Segundo alguns estudiosos, dizem que passava 2 carros, um do lado do outro, ali por cima daquela muralha. Na lógica humana, no pensamento humano, não tinha de maneira nenhuma como aquelas muralhas caírem, como aquelas muralhas ali ruírem, e aquele povo toma posse ali daquela terra. Não tinha.
mas quem fez a promessa foi Deus. E a palavra dele diz, porque para Deus nada é impossível. Se você tem promessa de Deus, se alegre, porque Deus é poderoso para cumprir com as promessas dele na sua vida, na minha vida, na nossa vida. As promessas dele continuam de pé. Nenhuma promessa que Deus falou à casa de Israel caiu por terra, não. Tudo se cumpriu. Josué tomou posse e creu, porque Deus disse: Josué, meu filho, do jeito que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Josué teve vitória ali. Começaram a louvar. Capítulo 5 e 6. Capítulo 5, queridos, nós vemos ali que Josué orando no pé de Jericó. E aparece quem? Aparece um anjo com a espada desembanhada, pronto para a guerra. E Josué ali orando de joelho, quando levanta a cabeça que vê aquele homem todo vestido de branco, com a espada desembanhada. Josué, com medo, pergunta: quem és tu? É um dos nossos ou um dos nossos inimigos? E aquele homem diz: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor, e estou aqui para dar vitória a você e ao nosso povo e ao meu povo. Então, queridos, quem era aquele? Aquele era Jesus de Nazaré. O príncipe do exército do Senhor é Jesus. Quando nós lemos Isaías capítulo 9, verso 6, diz que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz, irmãos. E ali naquela peleja, Deus deu vitória a Josué, derrubando as muralhas. Mais adiante, eles vão lutar contra Ai, por conta do pecado de Acã. Eles têm ali uma breve derrota, mas Josué vai orar, e Deus fala com Josué e diz: Josué, tem alguma coisa errada, tem pecado no meio do povo. E Josué começa a orar, buscar a presença de Deus, e Deus revela: porque Deus não age, Deus não opera, Deus não faz milagre, Deus não dá o sucesso para aquele ou aquela que está vivendo em pecado, que está vivendo uma vida de rebeldia, que está vivendo uma vida de desobediência, que não está tendo uma vida de comunhão e de fidelidade com o Senhor. Por conta do pecado, não chega ao sucesso, não chega a vitória e não chega a bênção. Foi necessário Josué orar, pedir a Deus. Deus revelou o pecado, e o pecado ali, Acã e toda a família sofreram as consequências por causa do pecado. Depois que o pecado foi reparado mais na frente, Deus dá vitória contra a cidade de Ai. E Deus deu tanta vitória a Josué, que quando eu olho para Josué, quando eu olho para Moisés, eu vejo que Deus operou poderosamente na vida de Moisés. Mas Deus não fez algo na vida de Moisés como fez na vida de Josué. Queridos, diz a palavra de Deus que Josué orou e o sol parou. Naquela época, a ciência não estava tão avançada e evoluída como hoje. Lembre-se, o que aconteceu naquela época era a visão deles. Para eles, naquela época, o sol não parava. Para nós hoje, que já temos o conhecimento, nós sabemos que o sol fica parado lá. Dia, noite, sol, chuva, seja o que for, o sol está lá no mesmo lugar. Mas para eles, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. E diz a palavra, quem registrou, o sol parou. Porque Deus ouviu a oração de Josué, seu filho. Irmãos, se Deus para o sol, ouvindo a oração de um servo dele para dar vitória, quanto mais a nós, irmão, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, irmão. Se Deus parou o sol para Josué, para dar vitória a Josué, o Deus que parou o sol para dar vitória a Josué, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, você que está nos ouvindo, Ele é o Deus que nós cremos, confiamos, acreditamos. Então, ore para que Deus te dê vitória. Ore e o milagre vai acontecer na tua vida. Ora que a vitória vai chegar. Deus vai chegar na hora certa, no momento certo, com milagre e com providência na tua vida e na tua família. Mas olhando para Josué, qual o segredo? Tanta vitória, tanta bênção, tanta conquista. 3 passos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa tarde.
primeiro passo para que a vitória chegue, para que o caminho da bênção chegue, para que o sucesso chegue na nossa vida, na nossa família. Primeiro passo é ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, irmãos. Se você for ler o livro de Antigo Testamento, todos os homens que foram vitoriosos, todos eles, Abraão, Salomão, Moisés, Davi, homens de Deus, tinham comunhão com Deus, meditavam na palavra de Deus, liam a Torá, a palavra do Senhor, e Deus deu vitória. Deus deu vitória. Eu me lembro, queridos, de um dos grandes líderes, conhecido nosso como Gandhi. Gandhi, ele foi influenciado, depois que leu Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, a bem-aventurança. Através deste Sermão do Monte, Nelson Mandela também foi influenciado. E Nelson Mandela tornou-se um grande líder da África do Sul, porque leu a palavra encorajou, fortaleceu, e ele foi bem sucedido durante toda a sua liderança. Caminho do sucesso. Primeiro passo é ler a palavra. Ler a palavra, irmãos. Precisamos ler. Para os judeus, eles liam a palavra, conversavam a palavra, compartilhavam a palavra de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, na hora do café, no caminho, na janta, aonde estava pai, mãe, filho, marido, família, aonde eles estavam, compartilhavam a palavra, meditavam na palavra, conversavam na palavra, estava sempre lendo, falando, praticando a palavra de Deus. Aí agora há pouco um amigo nosso lá do seminário, Zu Hermerson, ele colocou uma foto e mostrou vários países ao redor de Israel. Israel é bem pequenininho no mapa, diante de tantos países ali gigantescos. Israel pequenininho, mas até hoje Israel está lá. Por quê? Porque Israel é de Deus, aleluia. Aquele povo é um povo escolhido por Deus, e Deus tem um propósito ali, amém, irmãos? Glória a Deus, né? Você quer vitória? Leia a palavra. Quer vitória na sua vida pessoal, profissional? Leia a palavra. Quer vitória no teu casamento? Leia a palavra. Quer vitória na tua família? Leia a palavra. Quer vitória na tua casa? Leia a palavra. Quer vitória lá no teu trabalho? Chega 5 minutos, 10 minutos antes, conversa com aqueles mais próximos de ti, certo? E começa a compartilhar, olha, vamos fazer aqui um momento de oração, vamos fazer um momento aqui de leitura da palavra. Aí você vai ver Deus operar, Deus agir, Deus dando livramento, Deus dando saúde, Deus dando vitória, Deus fazendo toda a diferença, irmãos. Nós precisamos ler a palavra. Em todo canto, no ônibus, em casa, no trabalho, na faculdade, aonde nós estivermos, leia a palavra. Primeiro passo para Josué, Deus disse, olha, leia a palavra. Leia a palavra. Josué leu ou não leu? Leu. Até no último capítulo de Josué, o povo querendo se corromper, se desviar, Josué reúne o povo e diz, opa, vamos fazer uma aliança hoje. Hoje nós vamos fazer uma aliança, vocês vão decidir a quem vão servir. Se é os deuses estranhos que serviram vossos pais, os deuses dos amorreus, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Ali todo o povo fez uma aliança com Deus e com Josué, e se voltaram para o Senhor, e a aliança foi renovada, porque o povo reconhecia que a vitória vem do Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? Segundo passo para o caminho do sucesso, irmãos, é meditar na palavra de Deus. Meditar. Deus disse aqui, olha, para Josué, veja aí, no versículo 8 em diante, mais adiante, verso 7 em diante. Então somente seja forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar do livro da lei, medita nele de dia e de noite. Segundo passo é meditar, irmãos.
Às vezes nós lemos e parece que falamos, lemos e entra no ouvido e sai no outro e esquecemos. Aí eu me lembro de certa pregação que o pregador ele disse que nós devemos ser crentes bois. Crente boi. Fica olhando, crente boi, crente vaca. Mas rapaz, como é que é isso? Não, é crente boi ou crente vaca. A vaca, o boi, ele come o capim de manhã e passa o dia todinho. Penso eu que a palavra é ruminando, obrigado. Ruminando, mastiga, aí ora, quer botar para fora, mas não bota, aí vem para a língua, aí fica mastigando, aí vai querendo engolir e mastigando, o dia todinho ruminando, irmãos, que aquilo ali é o paladar, é o sabor, é o gosto daquela comida ali, deliciosa, e nós precisamos ser crentes assim também, lemos a palavra, mas passamos o dia todinho ruminando, meditando, nos aprofundando, aprendendo o que o Espírito Santo de Deus nos ensina, o que Ele quer nos ensinar, qual a lição que nós precisamos aprender, o que eu e você precisa colocar em prática. O Espírito Santo de Deus nos ajuda e vai ruminando a palavra de Deus no nosso coração, para que eu e você possa dar fruto. Não é ler, por acaso, de repente, sem meditar, e daqui a pouco esquece, não, precisamos ler e meditar. Deus disse, leia, medite, e Deus disse para Davi, guarda no coração, Salmo 119, verso 11 e 12, guarda no coração a palavra, para não pecar contra ti. Como nós precisamos, irmãos, como eu preciso ler e meditar, por quê? Caminho do sucesso, caminho da bênção, caminho da vitória é esse. Não tem outro não. Você pode fazer curso de inglês, de francês, de grego, de hebraico. Você pode ser o mais profissional possível. Mas falamos de manhã, se Deus fechou a porta, não tem quem abra. Porque a porta, quando ela é fechada por Deus, é a mesma. Quando Deus fecha e quando Deus abre, é a mesma porta. Não tem como. Nós podemos ter tudo nessa vida, mas se Deus fechou, acabou, só Ele abre. E precisamos orar, meditar, buscar e confiar para que Deus abra a porta novamente aí no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Primeiro passo, meditar na palavra. Segundo passo, ou melhor, primeiro passo, leia a palavra. Segundo passo, meditar na palavra. Terceiro e último passo que nós aprendemos aqui nesse texto, olhando para a vida de Josué, é praticar a palavra de Deus. Praticar, irmãos. Interessante que tem pessoas que lê, tem pessoas que meditam, mas não praticam. E nós temos exemplo na Bíblia. Homens que liam a palavra, meditavam na palavra, mas não praticavam a palavra. Temos exemplo de Nicodemos. Nicodemos era um conhecedor, era um mestre da lei, era doutor da lei. Os escribas, Jesus chega para ele e diz, vocês são raça de víboras, sepulcro caiado, vocês ensinam a lei, pregam a lei, mas não vivem a lei. A prática está longe, muito longe. É o que nós vemos hoje. Tem muitos pastores, muitos homens de Deus que conhecem a palavra, lê a palavra, medita na palavra, mas não obedece a palavra. A prática está muito longe da vida piedosa. Mostra uma coisa, mas vive outra totalmente diferente. Quando eu olho para Josué, eu vejo que Josué era um homem de Deus, irmãos. Josué leu, meditava e praticava a palavra de Deus ao ponto onde o povo estava se desviando. Ele chama o povo e diz, hoje nós vamos fazer uma aliança. Hoje você vai ter que decidir. Hoje você vai ter que sair de cima do muro. E o interessante é que o Espírito Santo de Deus traz uma ilustração para nós, onde um homem em cima do muro, e esse homem em cima do muro estava ali caminhando, passeando, andando em cima do muro. De um lado do muro estavam os anjos do Senhor, e do outro lado do outro muro estava Satanás com os seus diabinhos.
O interessante, queridos, que os anjos estavam lá. Olha, vem para o lado de cá, aqui é melhor, aqui é paz, aqui é alegria, aqui é bênção. Vem para o lado de cá, pula para cá, porque nós anjos estamos aqui te aguardando para te ajudar, vem para cá. E do outro lado, Satanás com os diabinhos lá conversando, tranquilos e calmos, na paz. Aí teve a pessoa assim que alguém olhou e viu e disse: oxe, está acontecendo, tem alguma coisa errada, o que é aquilo ali? Aí chega aí e vai perguntar a Satanás: ô Satanás, olha, o que é que está vendo? Os anjos estão pedindo para aquele homem pular para o lado dele, e tu está aqui tranquilo? Aí Satanás abre a boca e diz: quem está em cima do muro já é meu. Quem está em cima do muro não é de Deus, irmãos, porque Deus não cogita em dois pensamentos. Deus é da fé, a fonte da fé. Deus é a fonte da esperança, irmãos. Deus é a fonte daquele que crê, daquele que crê, daquele que crê. Então, de repente, se tem dentre nós alguém em cima do muro, saia de cima do muro. Por quê? Em cima do muro não é um lugar bom para ninguém ficar, não. Mas pule nos braços de Jesus, porque Jesus é bom e Ele tem cuidado de nós, irmãos. Bom, então pratique, viva a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos dar graça, força e vitória. Amém, irmãos? Caminho do sucesso para a nossa vida pessoal, para a nossa vida familiar, ainda hoje leia a palavra. Leia a palavra com seu filho, leia a palavra com seu marido, leia a palavra com a sua família, leia a palavra com seus colegas, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Amém? Para nós finalizarmos, irmãos, eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, nós estávamos aqui trabalhando, labutando, na peleja. E quando nós começamos aqui, irmãos, não tinha coberta, a coberta era algumas telhas, bem simples. Era um lava-jato aqui. E pela graça de Deus começamos até a fazer alguns cultos. E o Espírito Santo de Deus trabalhando, e nós sempre lendo a palavra, trabalhando junto com os irmãos, com a igreja, e meditando na palavra. Não só meditando, como ali lendo, meditando e praticando. A nossa igreja, ela é conhecida em todo Curado, em todo Jaboatão. Se brincar, em vários estados conhece a nossa igreja, porque a nossa igreja é uma igreja de oração. É uma igreja de Bíblia, de palavra, irmãos. Bíblia. Então, queridos, para a glória de Deus, começamos do zero. E Deus começou a trabalhar, começou a abençoar e começou a levantar. E nós não poderíamos de maneira nenhuma esquecer e compartilhar. Os irmãos aqui, queridos, empenhado, trabalhando, se dedicando. E eu me lembro muito bem, os nossos irmãos que estão aqui, o nosso irmão Sérgio trabalhou muito, o nosso irmão Daniel deu até sangue, trabalhando na fundação desta obra. Queridos, e por incrível que pareça, eu gosto muito de falar de Daniel, porque Daniel trabalhava numa firma, às vezes largava de 10 horas, 11 horas, e vinha para cá, irmãos. E vinha para cá por causa de Deus, da palavra de Deus. E aqui nós cavamos os buracos ali, a base da igreja. Daniel, Vinícius trabalhou também, Alex trabalhou também, querido. Muitos homens de Deus trabalharam aqui conosco, Jefferson, Rubens, Samuel. E algumas irmãs aqui estavam orando, intercedendo e preparando ali aquele lanche, seja o café da manhã, o almoço, a janta, porque teve momento da gente sair daqui quase 1h da madrugada, trabalhando, cavando e fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Queridos, e quando nós olhamos, parece até que aquele momento passado, parece até que era mais importante, nós éramos mais felizes, e era um momento muito bom. E quando nós olhamos para hoje, nós ficamos nos lembrando do passado, mas a palavra de Deus diz: o Deus que nos deu vitória no passado, Ele é o mesmo que está conosco e vai nos dar vitória no presente e no futuro também, porque Ele é o mesmo. Então, queridos, quando nós olhamos para a vida de Josué e olhamos para a vida dos irmãos da igreja, aí nós ficamos como Josué capítulo 13.
ainda tem muita coisa para nós conquistarmos. Tem muita coisa ainda para nós fazermos. Tudo que Josué conquistou, até o capítulo 13, não chegou a 50%. Tinha mais 50% para conquistar. E Deus conta com você, Alex. Deus conta com você, Daniel. Deus conta com você, Gleibson. Deus conta com você, igreja. Deus conta com cada um de nós, irmãos. Que a cada dia Deus possa nos levantar como Josué, orando, trabalhando, lendo, meditando e praticando. Aí nós veremos o que Deus há de fazer. E que a cada dia nós possamos renovar a nossa aliança. Renove a sua aliança com Deus. Clame a Deus. O melhor lugar está na presença dEle, irmãos. É lendo, meditando, orando. Não tem outro caminho não. Caminho do sucesso é nos pés de Jesus, irmãos. Caminho do sucesso é a comunhão com Ele. O caminho da bênção, do sucesso, do milagre é a intimidade com Ele. Você quer ter sucesso na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua família? Renove a aliança. Chega de frieza espiritual. Chega de distanciamento. Chega de deixar Deus em segundo plano, terceiro plano. Não, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida. Caminhe a Deus, renove a aliança com Deus, peça perdão a Deus, restaura, pede para Ele restaurar a tua vida, a tua casa, o teu lar, a tua família. Aí você vai dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e aplique a sua poderosa palavra no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos